pastor Joaquim de Andrade, presidente do CREA. CREA é Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Eu estou aí, montando uma série de vídeos que eu quero colocar na internet. Então, alguns internautas, por intermédio do Facebook, por intermédio do Instagram, por intermédio até desse vídeo, podem me considerar muito ofensivo do que eu vou dizer, mas eu acredito que até possa ser. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido, no entanto, a minha manifestação aqui, ela é verdadeira e ela é de extrema importância. Então, é isso que eu quero compartilhar aqui com você, querido amigo adventista, com você, querido amigo mormon, com você, querido amigo testemunha de Jeová, adepto da cultura racional, ou até mesmo do tabernáculo da fé. Bom, falando para os adventistas, então eu quero dizer que vocês não vão poder entender as escrituras sagradas, não vão poder entender a Bíblia corretamente se vocês continuarem lendo os escritos dessa mulher chamada Ellen White. O conceito, eu digo que é mais facilmente aceitável, no entanto, quando ele é aplicado a outros grupos, na verdade. Por quê? Porque nenhum mormon será capaz de entender a Bíblia corretamente enquanto ele estiver lá lendo o livro de Mormon, a Pérola de Grande Valor, Doutrina e Convênios, ou então aquilo que o profeta atual diz. Eu diria que nenhum membro da cultura racional, que é uma seita espiritualista que saiu da Umbanda, será capaz de entender a Bíblia corretamente enquanto ele continuar lendo aí os livros do senhor Manuel Jacinto Coelho, o livro Universo em Desencanto. Eu diria também que nenhum membro do Tabernáculo da Fé, que é uma seita pseudo-cristã, uma seita, um falso profeta chamado William Branham, eu diria que você não será capaz de entender a Bíblia corretamente enquanto você continuar lendo aí as mensagens do irmão, entre aspas, Branham, como é o caso da Testemunha de Jeová também. Eu diria que nenhuma Testemunha de Jeová entenderá a Bíblia corretamente enquanto ele continuar lendo a Sentinela, Despertai, os livros da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados e as interpretações do corpo governante. Então, nesses 30 anos que eu tenho de apologética, a grande conclusão que eu cheguei é a seguinte: onde a Bíblia é clara, nós podemos e devemos ter certeza, não podemos ficar na dúvida. Agora, onde a Bíblia não é clara, ou ela é honestamente aberta a várias interpretações, a gente deve ser hesitante. Então, a receita para o ensino das seitas é encontrar alguma passagem obscura, definir aí o que essa passagem significa, então tornar essa interpretação normativa aí para os outros. Por exemplo, os mormons, eles vão lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, quando Paulo diz: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Então os mormons, com base nesse texto de 1 Coríntios 15, 29, eles então fazem aí uma elaborada teologia do batismo pelos mortos. E eles se esforçam muito em traçar aí a sua genealogia o mais longe possível, e depois eles se certificam de que precisam ser batizados por seus ancestrais. No entanto, meu querido, outros estudiosos da Bíblia não encontraram essa teologia nesta passagem. Paulo está dizendo: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Paulo vai dizer por que eles se batizam pelos mortos. Então, por que só os mormons podem encontrar lá essa interpretação? É porque os mormons leem a Bíblia, e eu diria que os mormons, eles leem na Bíblia a teologia do seu profeta moderno. Então, aquilo que o profeta falar é lei de Deus para eles. Então, o mesmo poderia ser dito também das Testemunhas de Jeová, usando algumas profecias, por exemplo, usando até mesmo das mesmas profecias que os primeiros adventistas, os chamados pioneiros, usaram. Então, eles, depois de várias previsões fracassadas e reinterpretações posteriores, as Testemunhas de Jeová afirmaram, por exemplo, que houve uma vinda, mas essa vinda foi invisível e ela aconteceu em 1914. Bom, os adventistas fundaram então o grupo Guilherme Miller e outros. Lá estava também aquela jovenzinha chamada Ellen G. Harmon. Então eles também interpretavam que Jesus voltaria em 1843. Como não veio em 43, anunciaram para 1844, não veio em 44. Depois então Ellen White disse que a porta da graça havia se fechado.
Depois ela disse também que teve uma revelação de Deus, que Deus havia revelado a ela o dia e a hora da vinda de Jesus. Quando os irmãos questionaram, irmã White, qual é o dia e a hora da vinda de Jesus? Ela disse que quando ela saiu da visão, Deus fez ela esquecer o dia e a hora da vinda de Jesus. Então, aqui está o que eu concluo ser o erro fundamental do Adventismo. A teologia adventista primitiva foi construída em passagens obscuras, passagens apocalípticas, e eu diria também, frequentemente, até mesmo essas passagens foram tiradas de um contexto. Então, Ellen White, ela disse o quê? Que Daniel 8,14 é o pilar central da fé do Advento. E esse texto é um dos textos mais obscuros da Bíblia. Goste ou não, esta é a pedra fundamental do ensino adventista. Então, a teologia do Santuário Adventista, de 1844, eu diria que é como um polvo com tentáculos ao redor e sobre quase todos os ensinamentos do Adventismo. Essa tendência de encontrar a verdade doutrinária em obscuras passagens apocalípticas continua até o dia de hoje, como visto, por exemplo, em muitos seminários do Apocalipse, seminários que a igreja tem realizado em vários lugares. Eu diria que todos esses grupos, Adventista, Mormons, Testemunha de Jeová, eles irão argumentar veementemente que estão de fato interpretando a Bíblia, que estão interpretando a Bíblia corretamente. De fato, eles dirão que a interpretação deles é a mais bíblica, é a interpretação mais correta, que todas as outras interpretações estão erradas, que todas as outras igrejas estão fora da verdade. Bom, por que isso seria dessa forma? Porque todos esses grupos, o que eles fazem? Eles estão olhando para as Escrituras através do véu do seu profeta, um profeta moderno, ou então o ensino da sua organização religiosa. A minha conclusão estabelecida é que a mesma coisa vale também para a igreja adventista do sétimo dia. Então eu quero lembrar você que está nos assistindo agora, eu quero lembrar que o Evangelho pregado por Jesus Cristo, pregado pelo apóstolo Paulo, que disse para sermos seu imitador, seus imitadores, devemos ser do apóstolo Paulo. Então ele diz assim: irmãos, quero lembrá-los que o Evangelho que eu lhes preguei a vocês, que vocês receberam, no qual vocês estão firmes, por meio deste Evangelho é que vocês são salvos, desde que vocês se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Paulo diz então, porque eu primeiramente transferi, foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele apareceu a Pedro e depois aos 12. Isso está lá na carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versos de 1 a 5. Então, cerca de 300 mil adventistas do sétimo dia deixam a igreja a cada ano. Ora, por que um número tão grande de pessoas abandonam essa igreja? Há razões aí para este enorme êxodo que acontece dentro da igreja adventista do sétimo dia. Eu diria que uma das razões é um vídeo como esse. Então, são vídeos como este que estão aí espalhados pela internet, palestras, seminários, livros escritos, enfim. A igreja adventista, ela não é capaz de impedir as pessoas de descobrir a verdade a respeito de Ellen White, das suas, eu diria, muitas autocontradições, das contradições com as Escrituras, das declarações de Ellen White que são anticristãs, antievangélicas, dos seus erros históricos, dos seus plágios, porque essa mulher foi desonesta, ela copiava livros, capítulos inteiros de livros de escritores cristãos. Bom, eu diria que tem muito mais, e na próxima semana eu volto com mais um vídeo. Então, para mais informações, eu gostaria que você acessasse o nosso site, que é o www.creiabrasil.com.br. Você pode também acessar o site do meu querido amigo João Flávio, que é o site do CACP, www.cacp.org.br. Que Deus abençoe, fique atento. Paz.